Aí, imagens de América e Corinthians, o Corinthians extremamente desfalcado e, ao contrário do Vasco, já deixando claro que a Sul-Americana é segundo plano. O Corinthians tem potencial para brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro, isso também serve como explicação. Não parecia que o Corinthians ia conseguir sair com um ponto de Cali hoje não, André. Não parecia. O Corinthians terminou o jogo com bastante posse e é até uma coisa paradoxal, porque o time que entrou em campo hoje, o time titular, eu só estou checando a posse aqui, foi 60-40, pelo menos em um dos marcadores aqui. É paradoxal porque o time que começou o jogo hoje contra o América de Cali tinha pouca característica de ficar com a bola. Pensando nos jogadores de meio de campo, principalmente, que são aqueles que tocam o funcionamento do time. E o Corinthians tinha uma posse que não machucava o América, não servia para muita coisa, era algo que fazia o tempo passar como se isso fosse interessante. O gol que o Corinthians tomou foi merecido e mais uma falha defensiva. Esse é o segundo que foi anulado. Com 1 minuto e meio de segundo tempo, então você imagina, né? Então vamos pensar o que nós vamos fazer para melhorar. Em 1 minuto e meio, uma nova falha, uma falha individual do Félix Torres. Só que havia 2 impedimentos no lance e corretamente a jogada não valeu. Quando a comissão técnica do Corinthians começou a colocar em campo jogadores de mais qualidade, principalmente esse aí, principalmente esse aí, o Corinthians melhorou e melhorou radicalmente e muito rápido, em pouco tempo. Tinha 5 minutos que o Carrilho estava em campo e o time já era outro, porque ele entrou... Bidon, Carrilho e Yuri Alberto entraram aos 16 minutos do segundo tempo nos lugares de Michael, Martinez e Thales Magno. Exato. O empate foi merecido, o Corinthians poderia até, com um pouco de sorte, ter ganhado o jogo no final, porque teve aquela pressão, teve uma outra possibilidade. E essa é uma das chances. Héctor Hernandes. Para empatar aí, né? Esse jogo, nesse momento, ainda o Corinthians perdia. E os jogadores melhoraram muito a partir do momento em que... Nossa, como joga o Carrilho. As substituições aconteceram. Essa jogada do gol, desvia e entra, mas o Carrilho dá um toque de categoria aqui do lado direito para iniciar a jogada. O empate não é ruim, mas o Corinthians não ganhou na estreia. Ele está praticamente obrigado a vencer o Huracan na Argentina. Não vai, é impossível, não sei, não adianta ficar fazendo conjectura sobre isso agora. Mas alguma coisa realmente tem acontecido nos jogos de Copas, desde a fase preliminar da Libertadores, porque o Corinthians, quando joga pelo Campeonato Brasileiro, é um time coletivamente muito mais organizado, mais atento, apesar de algumas falhas. Defensivamente ainda tem muitos defeitos, mas é um time que tem um padrão muito melhor. O Corinthians médio no Campeonato Brasileiro é muito melhor do que na Copa Sul-Americana. Pensa o seguinte, se o Corinthians perde o jogo de hoje, o provável, né, nesta quarta, é o Huracan vencer o Racing em casa. O Huracan é bem mais time. Então a gente teria um cenário de Huracan e América com 6, Corinthians e Racing com 0. Já estaria bem complicado. Então, assim, pensando no Huracan, não é um ponto que ajuda muito. Mas você impede que o América dispare, você ainda vai receber o América. Então, acho que é um ponto, pela circunstância geral do jogo e até do grupo. A América havia vencido na estreia. O América tinha vencido fora o Racing. Então, poderia ficar 6-6. O Racing todo mundo vai ganhar. É um time chato, mas é o pior do grupo, acho que com destaque. Então, é um ponto para comemorar. E pela circunstância do jogo, né? O time que começou o jogo, assim, foi de uma fragilidade em todos os aspectos incrível, né? Porque, como disse o André, tinha a bola, mas não construía. E sem a bola era extremamente frágil. A zaga exposta... Permissivo. Permissivo. Os jogadores individualmente mal, o time coletivamente mal. E o Corinthians escapou de ter um 2-0 contra no início do segundo tempo por um impedimento, corretamente assinalado, né? Félix Torres salvo pelo impedimento. Exato. Então poderia ficar muito pior a situação. Absurda a melhora depois das trocas. Absurda. E... que jogador é o Carrilho, né? É bom destacar que ele é um jogador que faz boa parte da carreira como ponta e é com o Ramon e o Emiliano lá no Al Hilal que ele é descoberto, entre aspas, como meio-campista. E a diferença do Corinthians tê-lo ou não tê-lo é uma das mais absurdas hoje para esse time, né? Faz muita diferença. Sem dúvida alguma. O André Ramalho saiu do jogo, sentiu-se mal em campo. Mas a nossa Lili Nascimento, que está lá em Cali, já apurou que ele, na verdade, já estava gripado desde o sábado, desde o dia do jogo contra o Vasco. Então, por conta disso, acabou não suportando
os 90 minutos. Uma semana importante para o Corinthians, difícil para o Corinthians, um jogo em Cali na terça-feira e um clássico no final de semana contra o Palmeiras. Não vai ser no Allianz Parque, mas vai ser Barueri. na Arena Barueri, campo sintético também, mando do Palmeiras. É um jeito razoável de largar, né, Breler? É um jeito bom. E até porque o Corinthians teve 6 baixas por lesão. Baixas pesadas. Garro, mais uma vez. O Memphis, principalmente depois de fazer um grande Coronado. jogo contra o Vasco. Coronado, que seria o substituto Gustavo Henrique. do Garro. Então, é muita gente, não aí Hugo. por opção técnica, por opção do treinador para poupar, mas por baixa mesmo, coisa inevitável. O jogador não tinha condição. E ainda assim, o time que o Corinthians coloca em campo, tem alguns jogadores que brigam por posição. O André Ramalho, por exemplo, é um jogador Era cotado a ser titular no ano passado, no começo do ano também. Thales Magno foi destaque na primeira parte do Campeonato Paulista. O Héctor Hernandes está voltando ali, pelo menos mostrando que pode ser um jogador útil para a formação de elenco. Um jogador parece mais confiante agora. Então o Corinthians tem margem para poupar na Sul-Americana. E tá certo, porque se a gente olhar do ponto de vista ali só de comparação de elenco, o Corinthians tem um elenco inferior ao Flamengo, tem um elenco inferior ao Palmeiras, até mesmo ao Botafogo, não diria. Para mim, só perde para Flamengo e Palmeiras, como elenco. Mas se a gente pensar em grau de evolução da equipe, o que joga de bola, potencial, talvez ali o Corinthians estivesse no top 5, atrás ali de Botafogo, que é o atual campeão de Libertadores brasileiro, e do Inter, mas brigando ali muito perto desses. Mas todos esses times podem se distrair no meio do caminho da temporada. Então o brasileiro não é que vai cair no colo do Corinthians, mas se levar a sério, tiver regularidade, tiver constância, não poupar, não descaracterizar ao time, o Corinthians tem possibilidade de ser campeão brasileiro, enquanto o Flamengo estiver envolvido em Super Mundial, Palmeiras mesma coisa, Botafogo também vai estar, o Inter vai dar um peso grande à Libertadores, depois de ter chegado à semifinal em 2023 e com um bom trabalho do Roger. Então o Corinthians, para mim, faz o correto. Sul-Americana, quando der, e principalmente reta final, caso se classifique, aí colocando força máxima, tentando dosar melhor e quando não for possível, ainda mais como hoje, quando teve 6 baixas, tentar competir com o máximo que tem. E quando, no segundo tempo, coloca Yuri Alberto, coloca Carrilho, o time já cresce em qualidade, mas ainda assim, a base que entrou, por mais que não tenha jogado tão bem assim, e o América de Cali é um bom time, né? Precisamos reconhecer que é um time Mas bem... eu esperava mais, sabia? Mas também oscila, né? Natural mesmo. Pelo menos pelo jogo de hoje. E o Corinthians do Ramon Dias é um time que compete sempre. Mesmo quando poupa. No Campeonato Paulista foi assim. Então, o Corinthians do Ramon Dias foi... Aliás, o Ramon Dias, Ramon e Emiliano, a dupla, foi salva 2 vezes pelo Palmeiras. No ano passado, o jogo lá da cabeça de porco, na vitória até improvável naquela altura, naquela circunstância, e na decisão do Campeonato Paulista desse ano, que ele também estava num cai, não cai. Uhum. Com o elenco que o Corinthians tem, a dupla, de novo, Ramon e Emiliano, é capacitada para tirar tudo que ele tem? Essa é uma ótima pergunta, porque essas situações em que uma derrota pode precipitar, a diretoria pode tomar uma decisão, elas foram ventiladas, elas foram comentadas, porque o time jogava mal, há decepções na trajetória. Toda vez que o Corinthians joga mal, isso perde um jogo, perdeu para o São Paulo no Campeonato Estadual, sempre existe aquela lembrança da comissão técnica de que as coisas estão indo bem e nós viemos para cá para salvar o time no Campeonato Brasileiro. Isso voltou a ser comentado na semana passada em relação a priorizar uma ou outra competição, quando o Emiliano Dias disse: nós temos que jogar bem a Sul-Americana, mas o Campeonato Brasileiro não pode ser esquecido, porque o que aconteceu no ano passado não pode se repetir. Né? Não sei se você deve, com o elenco que o Corinthians tem hoje, cogitar, se limitar a defender uma permanência na Série A no Campeonato Brasileiro e não lutar para encontrar, no final do campeonato, a melhor posição possível, talvez até brigar pelo título. O time do Corinthians, ele tem muitos problemas coletivos ainda, principalmente defensivamente falando, só que do meio de campo para frente tem muita qualidade, né? O Flamengo tem mais jogadores de ataque para montar equipes dependendo das circunstâncias.
Acho que o Internacional também tem muitas opções na mão do Roger, mas eu não sei se existe uma dupla de ataque como Yuri e Memphis nos demais times do Campeonato Brasileiro. Mesmo porque eles jogam assim, né? E aí, nas outras equipes, os treinadores podem pensar nos sistemas que eles querem e utilizar os atacantes da forma que eles acham melhor. Dupla você diz no sentido deles se procurarem. Eles se procuram assistência de um para o outro. O Yuri melhorou. Eles jogam próximos um do outro. O Yuri melhorou demais desde que o Memphis chegou. A contribuição do Memphis técnica, né, no time do Corinthians não é só chegar um jogador com a qualidade dele. É aquilo que ele fez com outros. E o maior beneficiado de todos foi o Yuri. O Yuri terminou de recuperar a sua confiança quando o Memphis chegou. Mesmo quando o Memphis ainda estava fora de forma. Então, é um time estranho às vezes, porque você percebe que existe muito potencial, muita qualidade, muito talento. Às vezes isso aparece, primeiro tempo, jogo contra o Vasco no fim de semana, por exemplo, foi assim. Ah, mas era o time reserva do Vasco. Ok. E contra times que talvez sejam inferiores ao Vasco, na Copa Sul-Americana, na fase preliminar da Libertadores desse ano, o Corinthians não conseguiu mostrar o mesmo tipo de domínio e a mesma superioridade. Então, enquanto no Campeonato Brasileiro as coisas andarem, eu acho muito difícil a comissão técnica do Corinthians até mesmo se sentir ameaçada. Também acho. Eu acho que o O Campeonato... Paulistão deu uma sobrevida legal. O Campeonato Brasileiro é que vai determinar. Porque agora já há uma dúvida. Situação de classificação na Copa Sul-Americana, ela é bem arriscada ainda. Mesmo que o Corinthians não tenha perdido hoje, tenha conseguido evitar a derrota. Então, não acho que enquanto as coisas andarem no Campeonato Brasileiro, não precisando ser brilhantes, dando espetáculo, mas enquanto o Corinthians E ainda tem a frente da Copa do Brasil, pontuando, né? ainda tem a Copa do Brasil. O Corinthians teve ameaçado no ano passado de não jogar a Copa do Brasil desse ano, mas vai jogar. E o Corinthians, nos últimos 3 anos, fez uma final, teve um pênalti de ser campeão contra o Flamengo no Maracanã. E mesmo com o time capenga, nos últimos 2 anos, 2 semifinais. Vamos ouvir agora Ramon Dias falando direto de Cali. Queríamos de este grupo darle participación a algunos jugadores que sabemos que son importantes. Fue un partido, primer tiempo difícil, pero creo que siempre el equipo intentó jugar, intentó ser competitivo y seguramente que los cambios en el segundo tiempo le dieron mucho más poder ofensivo y sabemos que también la ausencia de algunos jugadores que son importantes para nosotros, ya sea Garro, Coronado. Hay muchos jugadores que estuvieron afuera y no pudimos completar el plantel, pero estoy muy contento por el grupo, porque en un partido tan difícil lo pudimos remontar y creo que en el segundo tiempo lo podíamos haber ganado. Ramon, Cereto da Paramount. Boa noite. O Yuri Alberto e o Carrillo tinham condições de jogar quanto tempo? E se existe uma prioridade... Essa pergunta já foi feita, o Emiliano respondeu. Eu queria perguntar de novo para você, em relação ao Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem prioridade no Campeonato Brasileiro ou vai disputar as 2 competições de igual para igual? No, el Brasileirão sabemos que es importante para Corinthians, para todos los equipos brasileños, me parece. Pero jugar una Copa Internacional tan importante también queremos demostrar que el equipo tiene que ir creciendo, tiene que ir compitiendo y me parece que las posibilidades están abiertas. Todavía este es el segundo partido, quedan muchos partidos para jugar y vamos a competir hasta final. Esperemos podamos clasificar. Para nosotros todo lo que jugamos es importante. Bueno, Yuri Carrillo también le queríamos dar posibilidad a los otros jugadores, vienen de un desgaste importante porque vienen jugando prácticamente muy seguido y creo que también fue muy bueno porque en el segundo tiempo cuando entraron mostraron mucha jerarquía, mucha calidad, creando situaciones que lo podíamos haber ganado. Estamos contentos porque me parece que el esfuerzo que estamos gestionando por todos está saliendo muy bien. Ramon, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. O gol do América nasce de uma falha individual da defesa do Corinthians. Eu gostaria de saber o quanto te preocupa a defesa do Corinthians falhando pontualmente em vários jogos. Obrigado. ¿Cómo no te entendí? Repetímela. Gostaria de saber o quanto te preocupa a defesa do Corinthians falhando sempre pontualmente em alguns jogos. Bueno, vos ya sabés que estamos jugando partidos muy seguidos cada 3 días y creo que el desgaste existe.
y tenemos buenos centrales. Estamos esperando también la recuperación de Gustavo, de Kaká. Tenemos un plantel que tiene que mejorar porque cometemos algunos errores, pero también es debido al desgaste que venimos jugando cada 3 días. Pero eso lo vamos a ir mejorando a medida que va pasando el tiempo, y me parece que el equipo de a poquito, cuando juega al completo, es da otro estilo, otra forma. Pero bueno, el desgaste que existe también nos obliga a cambiar. Ramon, Vitor Scaroli do Portal Meu Timão, boa noite. Falando sobre o próximo jogo, mais um Corinthians e Palmeiras nos últimos 30 dias, basicamente o terceiro derby. Queria que você falasse um pouco da importância desse jogo. Gramado sintético mais uma vez, o Corinthians começa o Brasileirão bem, brigando lá em cima, né? O que esperar desse derby e o que você já sentiu desse clássico? Você que já disputou tantos outros clássicos também, como que é para você mais um Corinthians e Palmeiras aí? Sí, también tenemos que pensar que venimos a jugar cada 3 días y ahora tenemos un partido tan importante, el clásico contra Palmeiras. También eso te obliga a gestionar bien los esfuerzos de los jugadores, porque realmente se juega con una intensidad increíble, pero creo que esta gestión de manejar los esfuerzos y tener un plantel como el que tenemos nosotros, seguramente vamos a seguir compitiendo, vamos a competir contra ellos también. Para nosotros es un partido importante porque ganando podemos quedar primero ahí, así que eso es lo que estamos buscando también. Va a ser un lindo partido, ellos también juegan mañana, el tiempo de recuperación es un poquito menos, así que vamos a seguir compitiendo, estoy contento con el grupo. Boa noite, tudo bem? Ramon aqui atrás. Hola, amigo. Ale Jimenez, central do Timão. Ô, Ramon, queria que você comentasse a importância desse ponto do Corinthians conseguir buscar um empate, né? Muita gente pensava que, de repente, se perdesse hoje, poderia custar caro lá na frente, de repente até a sequência na Sul-Americana. Vocês pensam dessa forma? Pontinho precioso para seguir vivão aí na competição? Obrigado. Sí, es verdad, el no perder es un partido muy importante, porque si ellos ganaban te sacan casi 6 puntos y podíamos quedar, no digo afuera porque falta mucho tiempo, pero el equipo reaccionó, tuvo una propuesta, me parece, desde mi punto de vista, el segundo tiempo fue interesante, cómo lo atacamos, cómo fuimos profundos, cómo creamos situaciones, porque tuvimos 2 o 3 situaciones más para convertirle el gol, y me parece que un justo empate para los dos. Ellos jugaron bien en el primer tiempo, sin tantas ocasiones, pero en el segundo tiempo nosotros fuimos superior y lo fuimos a buscar y lo podíamos haber ganado. Estoy contento con el grupo. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Profe Ramon acá. Olá. Está feliz da vida o Ramon Dias, o Ramon que, em 1996, dirigindo o River Plate, conquistou a Copa Libertadores da América contra o América de Cali, portanto ele tem ótimas recordações do adversário de hoje. Quem me lembrou disso foi o Gabriel Cardoso Pereira Gama, nosso For Esporte, ótimo jornalista, autor do livro majestoso da história de São Paulo e Corinthians. Ótimo Léo, mesmo. Ótimo mesmo. Camarada. Né? Camarada, sempre parceirão. Junto, Léo, para a gente fechar o Corinthians também, qual é a do Corinthians no Brasileirão? Eu acho que o Corinthians está numa prateleira que não é a primeira, mas... Segundinha ali, né? Acho que o André tocou num ponto, né, da questão do Mundial, né? De repente você vê os adversários aí se confundindo entre tantas competições, então você tem que ficar no bolo, você tem que ficar perto. E de fato concordo que a gente tem visto um Corinthians melhor no Brasileiro do que na Sul-Americana nas últimas semanas, né? Então acho que você tem que ficar ali. Eu acho que você não precisa vestir a roupa de favorito, tem times mais qualificados hoje para ganhar o título, mas dá para fazer um campeonato na parte de cima da tabela e na reta final você vê onde você está, né? Uhum.